Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Vera Oliveira e nesse vídeo eu vou falar porque eu estou há mais de 15 anos sem uma religião. Para quem me acompanha aqui no canal, né, eu tenho alguns vídeos que eu já relatei, mas eu nasci e cresci na religião católica, né? Praticante, inserida na religião católica, assim como muita gente, né? Minha mãe acordava a gente cedo, levava para a igreja. A gente via aquilo ali, que se a gente não participasse, nós não seríamos salvos, né? Porque a igreja católica também não é diferente das outras religiões que também pregam a mesma doutrina. Que Deus é um velhinho que está lá em cima, castigando, apontando com o cajado ali, quem vai ter salvação e quem não vai. Só que desde pequena, gente, eu sempre debati essa questão. Eu participava, né, na minha adolescência, nas coisas que tinha na igreja, né? Era catequista muitas vezes, fiz primeira comunhão, crismei, tudo conforme manda o figurino da igreja lá. Nós, eu e meus irmãos fizemos. Só que eu sempre questionei a religião. Porque eu nunca acreditei que Deus era aquele que julgava, que condenava. Eu nunca tive interesse de ir para outras religiões, porque essa me servia. Então eu nunca tive curiosidade, eu nunca fui numa igreja evangélica, porque eu achava que não tinha necessidade. Se eu já tinha uma, não tinha necessidade. E com o passar do tempo, gente, eu fui acreditando mais e mais nessa questão. Eu lembro alguns episódios da minha vida que eu tive debates mesmo com os padres da igreja. Eu lembro quando eu fui batizar minha filha mais nova, eu casei na igreja, o padre era o mesmo, na mesma igreja eu batizei minha filha mais velha, e quando foi a vez de batizar mais nova, eu participei do curso de batismo. O padre mandou que a gente chegasse, né, eu e o meu esposo da época, o pai das meninas, que na época eu estava casada, pra gente chegar mais cedo, meia hora antes do batismo, pro padre levar um papo com a gente. Só que eu acabei demorando, atrasando para arrumar as meninas para missa, para o batizado, e eu não cheguei a tempo. E com isso, eu pensei, agora ele não vai querer batizar ela, porque eu cheguei atrasado, né? Eu descumpri a lei da igreja, né? Que eu tinha que ter chegado, eu não cheguei, e mesmo assim, é o término da missa, que o batizado era após a missa. Ele chegou pra mim e falou, eu te pedi pra chegar meia hora mais cedo antes da missa começar, porque depois era o batismo. Eu precisava conversar com você e você não veio. Não, se for coisa rápida, você pode falar agora. E era questionamento, gente, porque a gente não participava da igreja, a gente não ia muito à missa, nem eu, nem o pai delas. E as meninas não participavam, porque eu sempre achei a igreja, eu sempre achei isso muito que obrigatório. Eu detesto coisas que me obrigam a ficar ali. Mesmo assim, com o passar do tempo, eu ia, vez ou outra, eu ia pra igreja e tal, eu não sentia aquela firmeza, mas eu ia, porque eu tinha em mim que se eu não fosse, eu seria castigada, porque eu estava descumprindo as normas de Deus, né? O padre era uma espécie era um intermediário de Deus aqui na terra, então eu estava descumprindo as normas do padre. Então a gente sempre, né, porque isso é uma crença, gente. Então, como eu fui inserida nessa crença desde pequeno, querendo ou não, a gente cresce com aquele medo, com aquele receio de realmente ser castigada, sabe? A gente cresce com aquela coisa chata de, será que eu não estou fazendo nada de errado? Será que, né, eu não vou ser punida por isso? Então, o tempo foi passando, eu fui deixando de participar. Lembro também a última vez que eu fui na igreja, a missa, né? Esse mesmo padre, que ele tinha uma rejeição a mim, nós dois, assim, não, a gente nunca tinha feito assim nada, especificamente a gente não se batia as ideias, né? Eu lembro que eu fui à missa, era um sábado com as minhas duas filhas, ele estava depois do evangelho fazendo sermão lá, explicando o evangelho, e vez ou outra eu olhava no relógio para ver quantas horas, achando um pouco realmente demorado. Aí ele foi e jogou uma indireta, né? Tem gente, olhou pra mim,
Tem gente que quando vem para a igreja fica toda hora olhando no relógio. Se fosse para uma festa, para uma balada, para alguma coisa fora do mundo, com certeza a hora ia ser o de menos. Eu peguei aquilo para mim, eu falei, gente, eu não preciso de ouvir essas coisas desse padre. Porque eles acham que eles são realmente os intermediários de Deus aqui na Terra. E esses padres de hoje em dia, os padres antigamente também eram muito mais rígidos, né? E hoje em dia os padres são modernos demais. Modernos demais. Eles, às vezes nem tão modernos demais, eu falo demais, porque tem muita coisa que os padres antigamente não faziam e que os padres de hoje fazem, que é beber, fumar, usar tatuagem, ter piercing, né? Essas coisas. Que antigamente era o pecado mortal da igreja. Então hoje em dia eu acho que está ficando um pouco mais liberal essa parte. Então dessa data, dessa época em diante, eu deixei de frequentar a igreja. Eu nunca mais senti vontade de ir. A minha mãe ficava, não, quem é que vai na igreja, né? Porque depois eu já tinha, fui passando o tempo, eu já tinha casado, já tinha minha vida, mas mesmo assim a minha mãe ficava de longe, cutucando a gente, querendo saber se a gente tinha ido à missa ou não. Eu sei que essa coisa veio comigo, gente, desde nova, assim, sabe? Desde nova, os questionamentos da igreja, de não aceitar a igreja católica, que Deus está lá julgando, qualquer coisa que eu fizesse, Deus ia me condenar, eu ia ser apedrejada, igual Maria Madalena, né? Então, assim, era muita coisa que eu não concordava na igreja, não aceitava, não concordava, achava errado na igreja. Mas com quem você vai debater se é errado ou não? Com quem? Aí pronto, eu ia falar que você estava com o diabo no corpo se você fosse debater alguma coisa. O tempo foi passando, né? E nessa época, por eu ter sido criada na igreja católica, ali vivendo na prática o catolicismo mesmo, eu batizei as minhas filhas na igreja católica, elas fizeram a primeira comunhão. Elas só não crismaram, porque depois já era adulta, e aí quando eu entrei para a expansão de consciência, que eu fui estudar, que eu fui ver, que eu fui pesquisar a religião, as outras coisas, e elas tinham o livre-arbítrio para elas escolher o caminho religioso que elas quiseram ir, ninguém foi mais. Ninguém. Então, gente, eu achava que quando eu entrei pela expansão de consciência que eu estava errada, indo contra, afligindo contra os princípios da igreja, né, da religião. Não. Tudo que eu entrei para minha expansão de consciência, que eu fui vendo as coisas, que tudo acontece através da gente, que a gente aqui emana negativo e positivo. Eu sei que nós somos, todos nós temos os dois lados, as duas polaridades, o bom e o ruim, o feio, o bonito, o yin e o yang. Nós temos o lado masculino, o lado feminino, o lado bom, o lado ruim, o lado lindo, o lado estragado. Nós temos essas coisas dentro de nós. Nós não somos seres perfeitos, mas nós estamos em evolução. A partir do momento que eu entendo isso, gente, que eu entendo isso, que eu sou 100% responsável por tudo o que me acontece, eu escolho que eu tenho livre-arbítrio para seguir o caminho que eu quiser, que eu posso ser a minha religião, porque Deus não está lá fora, Deus está aqui dentro. Eu me libertei das amarras da religião e eu vivo muito bem, sem religião nenhuma, acreditando que Deus está dentro de mim. Eu posso manifestar a vida boa que eu quiser e que eu também posso manifestar o pior de mim também se eu quiser. Que tudo é responsabilidade minha. E que Deus, aquele Deus que eu acreditava, que estava lá em cima, julgando, condenando, aquilo é fantasia. Aquilo a igreja criou para manipular os fiéis. É o sistema em que nós somos inseridos, né? É o sistema do mundo que nós somos inseridos. Porque se você não fizer assim, Deus castiga. Se você não casar na igreja católica, evangélica, se você não casar, Deus castiga. Não, gente. O casamento verdadeiro é o casamento do civil. E eu cresci a vida toda achando que o casamento verdadeiro era o da igreja católica. E aí? Né?
Isso, gente, eu estou falando da minha perspectiva, do meu ponto de vista, do meu jeito de ver a religião. Quando eu descobri que Deus estava dentro de mim, que Deus não estava fora, que Deus não estava lá castigando, que Deus estava dentro de mim. Isso foi libertador. Como é bom a gente ser livre. A gente saber que nós somos um templo sagrado, né? Porque o nosso corpo é um templo. Nós temos as nossas emoções, os nossos sentimentos. Nós somos responsáveis por esses sentimentos. Nós somos responsáveis por querer ser bom ou ser ruim. Não precisa de eu estar ali na igreja escutando o padre, o pastor, no candomblé, no budismo, lá achando que o que eu estou fazendo é errado. Quem julga nós somos, quem nos julga, gente, verdadeiramente é a nossa consciência. Eu sei se eu estou fazendo alguma coisa certa ou errada. Eu sei se eu estou plantando uma árvore ou se eu estou arrancando uma árvore. Né? O que é certo? É plantar ou arrancar? É emanar amor e paz ou caçar confusão, fofoca, briga, guerra? Né? Então, a nossa religião somos nós mesmos. Tudo acontece através de nós. Quando eu descobri isso e eu me libertei do vínculo religioso que eu fui inserida, gente, várias pessoas que eu conheço, vários irmãos meus também, foi pro mesmo caminho. Só que mudar minha mãe, mudar minha tia, que já é mais idosa, mudar a gente que já tá ali, sabe, que já tem aquela mente conturbada, é complicado. Você não muda ninguém. Você muda você mesmo. Através dos seus atos, das suas ações, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, a vida vai tornando mais fácil, mais leve. E não precisa de religião nenhuma para você descobrir isso tudo, não. É você pesquisar quando tem alguma coisa que você não acha legal. É você ir atrás de conhecimento para expandir a sua consciência, para expandir a sua mente, para tirar a dúvida que está ali te sufocando. Gente, é libertador. Hoje tem mais de 15 anos que eu não frequento nada, igreja nenhuma. A minha religião é Deus. Não que as religiões lá do mundo, as outras religiões, as religiões que existem são ruins, não. Eu acredito que todas as religiões são boas. Se você está na igreja católica, se você está tirando proveito total daquilo ali, se aquilo está somando na sua vida, é ótimo, continua lá. Eu não estou falando nesse vídeo para você largar a sua religião. Você vai deixar a sua religião quando você descobrir que você é livre. E religião prende. Entendeu? E que você não precisa estar ali escutando a palavra, gente. Todo dia, toda semana, a mesma coisa. Tem gente que vai para a missa, para os cultos, só para falar da vida dos outros, só para ficar cutucando, só para sentar perto de quem está bem vestido. Só para sentar perto de quem vai para a igreja que tem dinheiro. E para falar depois. E o que adianta? Ah, eu vou na igreja, na missa, porque é um costume, já acostumei. E você acha certo ir na igreja por conta de um costume? Porque você já acostumou ir à missa todos os domingos, aos cultos todos os domingos? Por isso que você vai? Ou você vai de coração aberto para pegar os conhecimentos que tem lá? Tem religião, tem centro, tem igrejas que são sérias. Dentro do contexto lá são sérias. Dentro do que você está pegando de positivo para sua vida, vai somar só coisa boa. Mas para mim foi transformador a partir do momento que eu me vi livre de religião. Que eu não preciso ficar presa em religião para amar e ser amado, para perdoar, para ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Para viver certamente o jeito certo da vida, sem afligir nada, nem ninguém, sem prejudicar ninguém. Então, a partir desse momento, eu descobri que eu era livre. Sim, que eu poderia fazer dessa liberdade uma religião.
aprendendo cada vez mais, buscando mais conhecimento para mim, e através de mim mesmo eu passei esse conhecimento para outras pessoas. Porque às vezes a gente fica tão ali com os olhos vendados na religião que a gente não consegue enxergar nada que está do outro lado. E às vezes a resposta para as nossas dúvidas está aqui, pertinho de nós, e nós não deixamos essa brecha para poder aprender o que está ali prejudicando a gente. Entendeu? Faz uma retrospectiva da sua vida, se você tem alguma religião. Se concorda ou não concorda. Porque o que eu estou falando é a minha experiência. De repente você está precisando ouvir isso que eu estou falando. De repente você também não está satisfeito na religião que você tem. Você está com medo de sair da religião e achar que está fazendo alguma coisa errada. Não. O erro existe. O erro é quando você venda os olhos e vive na mesmice. Na mesmice, na zona de conforto. Tá bom, a religião tá ali, eu vou todos os domingos à missa ali e tal, pra mim tá ótimo, não precisa mais nada. Aí sim, realmente o erro tá aí. Você não quer aprender, aí depois você reclama. Comenta lá da Bíblia, lá do Evangelho que foi no domingo, que você não concorda com o que o padre fala, porque os padres e os pastores, eles também manipulam a gente. Eles sabem o ponto fraco de cada pessoa que tá na igreja. Eles vão falar do evangelho, de alguma coisa que você já falou ali, que ele deu um conselho para você, que você foi ali buscar, se tinha uma dúvida, você foi buscar um conselho. Ele baseia naquele conselho que você pegou e no sermão da missa ali, ele inclui aquilo ali, manipulando de um jeito ou de outro. Então depende de você, tá? Esse é o meu relato sobre religião. Eu vivo muito, muito bem. Deus está aqui. Deus não está lá em cima, não. Tá bom? Muita luz, muita paz, muito amor para você. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata.